Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Górgias, de Platão, parte 21, Cállicles conversando com Sócrates. Sócrates diz a ele que prefere ser dissonante, ser desafinado, ou seja, discordar do que a grande maioria está fazendo, a ter uma contradição e um conflito interno. Ou seja, Sócrates diz, eu prefiro ser coerente comigo mesmo. Ouvir essa voz interior, que é a voz da filosofia, que é a minha grande amiga, que me dá base, que não fica de um lado para o outro, que não oscila. Continuando aqui, Cállicles, Sócrates, a mim parece que estás blasonando estouvadamente em teu discurso como o genuíno demagogo. E aqui ele usa a palavra demagogo como pejorativo. Continuando, estás agora discursando com alarde dessa maneira, porque Polo meteu-se na mesma situação da qual acusava Górgias de ter se permitido meter-se graças à tua ação. De fato, ele disse, segundo lembro, que, quando perguntaste a Górgias se este ensinaria qualquer um que o procurasse, interessado em aprender a retórica, mas sem o conhecimento do justo, Górgias ficou constrangido e disse que ensinaria devido ao costume, visto que, usualmente, as pessoas ficam indignadas quando são recusadas. Ora, por conta dessa resposta afirmativa, ele foi forçado a contradizer-se, o que era exatamente o que convinha a ti. E penso que Polo estava com razão quando, naquela ocasião, escarneceu de ti. Mas agora ele se meteu na mesma situação. No que me toca, o que me leva a ficar insatisfeito com o Polo é precisamente esse assentimento que concedeu a ti, ou seja, de que cometer injustiça é mais vergonhoso do que sofrê-la com efeito. Em função deste assentimento, também ele, por seu turno, enredou-se no teu argumento e foi amordaçado, ficando constrangido quanto a dizer o que pensava. O fato, Sócrates, é que, embora afirmes estar buscando a verdade, estás realmente conduzindo a discussão ao tipo de vulgarização demagógica que só pode ser considerada admirável por força de convenção e não por natureza. E, no entanto, esses dois, natureza e convenção, na maioria das vezes, se opõem, de forma que se uma pessoa fica envergonhada e não ousa dizer o que pensa, é forçada a se contradizer. Olha que gravidade isso que ele está dizendo, né? Está dizendo, bom, novamente, mais uma pessoa não conseguiu sustentar as suas argumentações, é o Polo, né? Por quê, gente? Porque quando não há coerência, não tem como conseguir isso, né? Mesmo que a gente tente, que a gente aparentemente consiga justificar o injustificável, né? E aí ele diz, bom, então existem duas naturezas, uma natureza que é a natureza e outra é a convenção. E aí, quando uma pessoa ela está envergonhada, ela não ousa dizer o que pensa e ela é obrigada a se contradizer. Oi? Vamos continuar? Este é de fato o expediente astucioso que concebeste, mediante o qual é produzido um aniquilamento em nossas discussões. Se uma pessoa afirma algo com base na convenção, tu deslizas furtivamente com base na natureza para o teu interrogatório. E se a pessoa o faz de acordo com a natureza, tu a interrogas em termos de convenção. No caso presente, por exemplo, envolvendo cometer e sofrer, por sofrer injustiça, quando Polo se referia ao que é mais vergonhoso por convenção, entendeste-o no sentido do que é naturalmente vergonhoso. Com efeito, do ponto de vista da natureza, tudo que é pior é também mais vergonhoso, o que inclui o sofrer injustiça, ao passo que do prisma da convenção, cometê-la é mais vergonhoso. Não, nenhum homem toleraria sofrer injustiça, somente um escravo agiria assim.
para quem é melhor estar morto do que vivo, como é o caso para qualquer pessoa que, quando injustiçada e insultada, é incapaz de proteger a si mesma ou qualquer outra pessoa que está sob seu cuidado. Creio que os autores das convenções, leis, constituem o tipo humano mais fraco e numeroso. É tendo a si mesmos em vista e seus próprios interesses que produzem suas leis e distribuem seus louvores e censuras. E, com o fito de espalhar o terror entre os mais fortes, que são capazes de obter uma vantagem e impedi-los de obter vantagens sobre eles, alegam que essa obtenção do que ultrapassa a cota de cada um é vergonhosa e injusta e que cometer injustiça corresponde precisamente a este empenho de obter algo que vai além da cota de cada um. Julgo que é de se esperar que se satisfaçam com uma cota igual para cada um, visto que são inferiores. Eis a razão porque, por convenção, é classificado como injusto e vergonhoso almejar uma vantagem superior à da maioria, e porque o chamam de cometer injustiça. Mas, a meu ver, a própria natureza proclama o fato de ser justo ao melhor ter vantagem sobre o pior, e o mais capaz ter vantagem, ter maior cota sobre o menos capaz. Em muitos casos, isso se evidencia não só entre os animais, como também entre os estados e raças da humanidade, ou seja, que foi decidido que a justiça consiste no domínio do mais forte sobre o mais fraco e no maior aquinhoamento do primeiro em relação ao segundo. Uma coisa interessante aqui, tem uma observação que no livro A República de Platão existe uma passagem que um outro sofista propõe justamente essa ideia idêntica de justiça, quer dizer, o mais forte tem direito a ter domínio sobre o mais fraco e fim de papo. Vamos ver o que ele continua e na sequência vamos ouvir o que fala Sócrates. Vou só concluir aqui mais um pouquinho dessa fala dele. Afinal, com que concepção de justiça Xerxes, que foi mais ou menos de 465 a.C., chamado pelos antigos gregos de o grande rei, o rei da Pérsia, uma observação aqui, né? Com que concepção de justiça o rei da Pérsia, né, Xerxes, marchou contra a Grécia ou seu pai contra a Crítia? O pai dele era o Dario I. Outros exemplos incontáveis disso poderiam ser mencionados. Acredito que esses homens, ao agirem assim, certamente agem de acordo com a natureza da justiça, e por Zeus acatam a lei da natureza e presumivelmente o que é produzido por nós. Olha só, vou ler essa observação aqui. Cállicles começou por distinguir basicamente convenção, lei e natureza, uma dualidade de elementos que se opõe, para agora sugerir uma dualidade derivada e mais elaborada, a de lei natural e lei artificial humana. Esta segunda dicotomia, porém, se constrói com um fundamento numa acepção mais ampla do conceito da lei, que é um dos polos da primeira dualidade. Vamos lá então. Continuando aqui só para terminar esse pedacinho. Vou voltar aqui. Moldamos os melhores e mais fortes entre nós, tomando-os enquanto ainda são crianças como filhotes de leão, e mediante encantamentos e magia os reduzimos a uma completa escravidão, dizendo-lhes que devem se limitar a possuir uma parcela igual. E mediante encantamentos e magia os reduzimos a uma completa escravidão, dizendo-lhes que devem se limitar a possuir uma parcela igual e que isso é o que é nobre e justo. Mas imagino que quando surge um homem dotado de uma natureza com força suficiente
ele se livra de tudo o que lhe ensinamos, rompe seus grilhões e se liberta. Calca sob seus pés nossos códigos e prestidigitações, nossos encantamentos e leis que violam a natureza. Nosso escravo insurge-se e revela-se nosso Senhor, com o que irrompe a plena luz da justiça natural. Parece-me, inclusive, que Píndaro dá apoio ao que digo na ode em que afirma. Píndaro era um poeta, tá, gente? Poeta lírico de Tebas, que viveu em 518 a 442 a.C. Então, ele diz, parece-me inclusive que Píndaro dá apoio ao que digo na ode em que afirma: a lei soberana sobre todos, mortais e imortais, e continua, traz e torna justo o mais violento, com mão altaneira. Disso tomo como prova o trabalho de Heracles, pois, sem pagamento, e etc. Aqui ele conclui aqui, pois sem pagamento, é grande essa parte, gente, acho que eu vou parar por aqui para poder voltar amanhã. Então tá claro aqui ele justificando, né, o injustificável. Existe uma lei que é a lei, existe a lei feita pelos homens, e ele dizendo aqui que essa lei foi criada e que existe uma natureza mediante o qual o homem, quando tem força, ele pode se impor, de forma que ele se livra daquilo que foi ensinado a ele, e aí ele rompe e ele se liberta. Só que ele fala dessa libertação aqui, dessa lei, como que se o homem tivesse se rebelando contra alguma coisa que não é positiva, né? Então ele está fazendo aqui um grande jogo entre o que é natural, essa dualidade que é derivada da lei natural, da lei artificial humana, e aí ele justifica também falando sobre a natureza. Então ele apresenta aqui algumas, como o próprio livro já diz, né, algumas dicotomias. Uma coisa é a convenção, a lei e a natureza, uma dualidade de elementos que se compõem. Depois ele faz essa análise aqui, sugerindo essa dualidade da lei natural e da lei artificial do homem, para ele poder justificar que um homem que ele é forte, ele pode se libertar desses grilhões, que são convenções, muitas vezes que não condizem com aquilo que realmente é o justo, né? No caso dele aqui, porque ele está querendo justificar que o injusto não deve ser punido, né? Então ele está dizendo, existem os fracos que seguem as coisas que foram criadas e existem os fortes que podem se libertar. Mais ou menos aqui, bem sucintamente. Vou voltar, vou falar sobre isso novamente. Na medida em que eu vou avançando no capítulo, a gente vai pensando um pouquinho mais, afinal, qual é a nossa concepção da justiça, né? Disso que existe, né? Se ela é justa ou se é vergonhosa, por exemplo, se a gente acha que realmente cada um deve ter os mesmos direitos, ou se a gente acha que realmente uns são inferiores a outros, no caso, por exemplo, aqui ele citou os escravos, e não merecem os mesmos direitos, né? O que a gente realmente pensa sobre isso? Então, beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.